Triângulo de Pascal. O objetivo é descrever o triângulo, estudar suas propriedades e apresentar a sequência de Fibonacci. E mostrar uma relação com o triângulo de Pascal. Qual é a relação que existe entre Fibonacci e Pascal? É o seguinte: o triângulo consiste nesse triângulo aqui, ó. Começa com 1 e termina com 1, sempre. Então aqui na primeiro tijolo tem 1, aqui 1 e 1, certo? Começa com 1. Da onde que obteve esse 2? Esse 2, ele é a soma desses dois anteriores aqui, ó. Bom? 1 mais 1 vai dar 2. E termina com 2. Com 1, desculpa. O próximo começa com 1. Esse 3, ele veio de 1 mais 2. 1 mais 2 dá 3. Esse 3 veio de 2 mais 1. 2 mais 1 dá 3. E termina com 1. Depois, na linha, nessa 1, 2, 3, 4, quinta linha. Começa com 1. Esse 4 veio da onde? 1. 1 mais 3 vai dar 4. Ok? E depois, esse 6. 3 mais 3 dá 6. Esse 4 aqui, ele é 3 mais 1. Deu para entender? E assim vai a vida, ó. O próximo, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. Bora construir o próximo. Quem será o próximo? 1. Aqui. Vocês estão aí? 1. 6. 6. 6. 6, muito bem. 15. 15. 20. 15. 6 15. e 1, né? 5. Não ficou bem desenhado porque eu não desenhei legal. Bora fazer mais outro. 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7 e 1. Confere? A gente já vai fazer um exercício que tem lá na frente que ele pede para fazer até o 10. Toma-te. 1, 8, 28. Agora vamos fazer a conta devagar. Dá quanto aqui? 20, 50, 56. Confere? 56. Obrigado. 56. O 56. próximo, 70. 56 novamente. 56. 28. 8 e 1. Confere? O outro. 9. 36. 36. O próximo agora. 70. 84, né? 84. 5, 12. 136. 120, né? 26. De novo, 126. Aí já dá 84. Já dá 36. Já dá 9 e 1. E por último, graças a Deus, 10. 42. 36 com... Tá certinho. 120, né? 20. 120. O próximo. Dá 210. 240. 210, né? 120 com 80 dá 200. Não é Mais 200. 126 com 126 dá 252. 210. 120. 42. E já tá acabando a folha aqui. 42 e 10 e 1.
Se eu não errei conta, é isto. E 1. Quantas linhas tem aí, pessoal? Tem 11. Quer conferir? Bora conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok? É só você se ligar aqui, ó. No começo começa com 1 e 10. Significa que é uma linha a mais, entendeu? Porque tem essa primeira linha que é só o 1, ó. Bom? Lá no primeiro exercício da outra lista, ele vai pedir isso aqui, né? Continuação, tá? Sim. Ele vai pedir para fazer justamente isso. Aí você só faz o Ctrl C, Ctrl V. Por que eu fiz tudo isso? Porque tinha precisado de fazer algumas coisas aqui. Algumas continhas que há necessidade de a gente fazer. Ok? Então é isso. Ok? Tá aí o triângulo formado, né? Com todos esses números aí. Esses números, eles têm conexão. Qual é a conexão deles? Se não me falha a memória, é o próximo slide. Essa conexão aqui, ó. Você consegue entender essa tabela? Se eu continuasse a próxima linha, quem seria aqui? Seria 1, né? 7, 21, 35, 35, 21, 7 e 1. Confere? Isso aqui, colocando um 7. É o que a gente fez ainda agora lá, né? Colocando 8 é 1, 8, 28, 28, 56, 70, 56, 28, 8 e 1. Na linha, na outra linha 9, começa com 1, 9, 36, dá 84, 126, 126, 84, 36, 9 e 1. Ok. Por último, na linha 10, é 1, 10, 10, 45. Tá certo que eu fiz aí? Vou voltar aqui. Deu uma conta errada, né? Fiz uma conta errada em algum lugar aqui, deixa eu ver, não sei o que eu errei. É 9 com 36, deu 42 aqui, 45, né? Isso que é bom checar, ó. Deixa eu colocar aqui meu erro de azul, 45. Aí com isso vai gerar um erro mais lá na frente também, que é o 45 aqui do outro lado. Bem aqui.
Beleza? 45 com o outro dá quanto? 45, 110, 120, né? 120, 210, 210, 252, 210, 120, 45, 10 e 1. Pronto, fechou. Ok? É o seguinte, deixa eu voltar aqui pro começo. Essa aqui que tá só 1 no topo é a linha 0, tá? Do teorema do binômio de Newton que a gente vai fazer mais na frente. Aqui é a linha 1, aqui é a linha 2, aqui é a linha 3, aqui é a linha 4, aqui é a linha 5, aqui é a linha 6, aqui é a linha 7, aqui é a linha 8, linha 9, linha 10. Se você olhar, a primeira linha tem quantos termos? Só tem um, certo? A segunda linha tem 2 termos. A terceira linha tem 3 termos. Cada vez vai aumentando mais, certo? A quarta linha tem 4 termos, tá? E assim vai a vida, ok? Sempre um a mais. E esses números eles não estão de graça, eles são daqui, ó. Eles são daqui, esses números. Deixa eu puxar aqui. Eles são disso aqui, ó. Beleza? Então lá o primeiro número 1 que tá lá, ó, você vai fazer combinação de 0, 0. Entendeu? Então o primeiro número 1 é combinação de 0, 0, certo? O outro número é combinação de 1, 0, combinação de 1, 1, ok? O outro número é combinação de quem? Começando agora com 2. 2, 0, combinação de 2, 1 e por último combinação de, deixa eu colocar errado aqui, deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho. O outro é combinação de 2, 1 e por último combinação de 2, 2. Deu para entender? E assim vai sendo construído o triângulo, ó. O próximo número, combinação de 3, 0, combinação de 3, 1, combinação de 3, 2 e combinação de 3, 3. Beleza? Pela propriedade de, bora fazer mais um aqui, combinação de 4, 4, 0, combinação de 4, 1, combinação de 4, 2, combinação de 4, 3, combinação de 4, 4. Pela construção dele é o seguinte, ó, aqui vai aumentando um termo e se você olhar, eles são simétricos. Que é isso? Pela propriedade que a gente acabou de ver agora no exercício, a combinação de 4, 0 é a mesma coisa que combinação de... Eu vou fazer essa ligação aqui em amarelo, já em vermelho, ó. Esse é igual a esse, ó. E esse é igual a esse, ó. Né? E esse por si só fica só. Beleza? Aqui, combinação, esse é igual a esse. Esse é igual a esse. Porque eles são complementares, né? Lembra da propriedade que a gente falando agora? Eles são complementares. Então, se você tem um lado do triângulo, você tem o outro lado, porque eles são simétricos em relação ao meio, né? Essa é uma propriedade também que ele vai falar mais lá na frente, ok? Beleza. Aqui ele vai falar sobre as propriedades, né? Toda linha começa e termina com o número inteiro. Essa propriedade, nada mais, nada menos, ele está falando o seguinte, ó, que combinação de n e n é a mesma coisa, errei, começa com 0, né? É a mesma coisa que combinação de n e n. Deu para entender? Isso está escrito bem aqui, ó.
Aqui na linha 4, aqui, ó, combinação de 4, 0 e termina com combinação de 4, 4, certo? Se eu fizesse na linha 10, seria a combinação de 10, 0 até a combinação de 10, 10, confere? É isso que ele está falando. E a gente já provou que isso aqui vai dar quanto? Isso é uma coisa que quem? Que o n fatorial sobre o próprio n fatorial. E isso aqui vai dar um número 1. Ok? Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade é, com exceção do primeiro e do último número da linha, que já vimos que são iguais a 1, cada número é igual à soma dos números que está imediatamente acima dele e com o número que está da esquerda acima dele. Dá para entender essa propriedade? Tranquilo. Bora ver aqui da onde veio esse 1 e o 4, né? Lembra na construção? Então se eu pegar o 1 mais o 4 vai dar 5. Só que esse 1 aqui, ele é quem? Da linha 4. Esse 1 aqui, ele é da linha 4. Ele é combinação de quem? De 4, 0. Certo? E esse 4 aqui, ele é da onde? Ele é combinação de 4, 1. Certo? Então se eu somar combinação de 4, 0 mais combinação de 4, 1, isso vai dar combinação. Aí você pula para a próxima linha. O 4 vai virar um 5. Vou colocar até de outra cor para ficar mais. Então combinação de 5, né? 5 quem? Você pega o maior entre o 0 e o 1. Você pega o maior entre o 0 e o 1. Beleza? Aqui esse. Esse veio da onde? Esse 6. Ele veio de combinação de 4, 2, certo? Esse outro 4 veio de combinação de 4, 3. Ok? Aí esse 6 aqui, ele é obtido como? O 10, desculpa, ele é obtido como? Ele é combinação de 4, 1 mais combinação de 4, 2. Mas isso veio a calhar o quê? Que isso é combinação, você aumenta uma casa do 4, então vai para o 5 e deixa o maior entre 1 e o 2. Beleza? E assim vai a vida, ó. Tá? Deu para entender? Então como é que eu chego na fórmula geral? Como é a fórmula geral? É isso que ele vai fazer aqui, deixa eu ver se tá aqui, ó. A fórmula geral é essa. Que no livro ele chama de fórmula de Pascal, certo? No livro ele usa como fórmula de Pascal. Não sei se dá para vocês entenderem bem, né? Essa figura aqui que eu estou esticando ela eu tirei do livro do Gelsiese, tá? Dos Fundamentos da Matemática, tá bom? Esse aqui é do nosso livro, esse primeiro. Só que os fundamentos ele já chama de outro nome, que é o mais conhecido didaticamente, que é a relação de Stiefel, né? A relação de Stiefel é... O que está escrito em azul é o que está escrito lá no outro, tá? Só que com NP e NR, tá? Mas é a mesma coisa, tá bom? Porque mais na frente a gente vai ver sobre esse número aqui, significa binomiais, tá? Então combinação de N, R é a mesma coisa que o que? Número binomial de NR, tá? Ou se você quiser, combinação de NP, isso é o número binomial de NP, tá? Dá no mesmo. A propriedade 3, deixa eu só fazer um exemplo aqui da propriedade 2. Então, pela propriedade 2, quanto é que dá aqui? Quanto é que dá esse exemplo que eu vou fazer aqui, ó? Exemplo
combinação de 6, 2 mais combinação de 6, 3. Isso é a mesma coisa que o quê? O que é que eu tenho que fazer? Pela propriedade aí. Se eu pegar dois seguidos e somá-los, é a mesma coisa que o quê? Combinação de quem? 7 alguma coisa? 7 alguma coisa. Esse alguma coisa é o maior entre o 2 e o 3. Deu pra entender? 3. Você anda numa casa na linha do 6. Então a casa vai para 7. De 6 vai para 7. E entre o 2 e o 3 você vai escolher o maior. Bom, essa é a propriedade. É isso que está escrito aqui em fórmula. Bom, e olha lá. Aqui, ó. Professor, Pois não. se tivesse no lugar do 6, por exemplo, um 8, Tem que ser aí seguido, né? Tem que ser fica- seguido. ficaria o 9 no lugar do 7. No lugar do 6, Sim, se por exemplo no lugar do 6 tivesse um 8. combinação de 8. Vamos fazer isso aqui, ó. Combinação de 8, 3 mais combinação de 8, 4. Como ficaria? Ficaria 9, combinação de 9. Combinação de 9 9 e 4. isso, né? e 4. Muito bem, isso mesmo. Bom? Soma com 1, né, o primeiro, e pega o maior entre os dois. Isso, justamente. Só tem que prestar atenção que tem que ser seguido aqui, ó. Senão não vai funcionar, tá? O 3 e o 4 aqui são seguidos, ó. O 2 e o 3 são seguidos, tá? Não pode dar um pulo do gato, por exemplo. Combinação de 8, 2, pular para combinação de 8, 5, por exemplo. Ok? Beleza. Esse aqui é a propriedade 3. A gente já sabe já de qual é salteado. Porque ela é a propriedade das linhas. Lembra dela? É a soma das linhas. Lembra que a gente fez no exercício em algum lugar do Brasil? A gente já fez isso aqui, ó. Mas eu vou fazer de novo. Essa propriedade. Vamos pensar no conjunto A, que tenham 3 elementos, o A, B e C. Vamos pensar em subconjuntos, certo? Subconjuntos. Vou elencar aqui como 100 elementos. 100 elementos é combinação de 3, 0. Isso aqui não tem conta, é 1, certo? A gente já está usando direto aquelas propriedades que eu falei no começo da aula. 2 com um elemento. Com um elemento, combinação de 3, 1. Não tem que fazer conta, isso vai dar 3. 3 com 2 elementos. Com 2 elementos, combinação de 3, 2. Só que combinação de 3, 2 é a mesma combinação com 3 elementos. Que é a combinação de 3, 3, que é a última. Que vai dar 1. Quando eu fizer esta digníssima soma, isso vai dar combinação de 3, 0, mais combinação de 3, 1, mais combinação de 3, 2, mais combinação de 3, 3. Isso vai dar 1 mais 3 mais 3 mais 1. Isso vai dar 8. Só que o 8 ele é o 12 elevado ao terceiro. Ó. Olha aqui o n, certo? Deu para entender? É isso que está escrito aqui, ó, na fórmula. Combinação de n0 mais combinação de n1 mais combinação até o final nn. Isso é 2 elevado a n. Mas na frente também no triângulo no binômio de Newton a gente vai aprender a fazer a soma dos termos da distribuição do binômio, tá? A fórmula é 2 elevado a n. Bom,
Então aqui a pergunta, para ser mais rápido, por exemplo, se você quiser fazer, é quantos subconjuntos tem um conjunto A formado com os elementos A, B e C? Então aqui não tem que fazer conta muito, né? Pega a quantidade de elementos, tem quantos? A, B e C tem 3. Você pega o 2 elevado à terceira, que vai dar 8. Resposta 8, tá bom? Aqui eu mostrei devagar porque era. A propriedade 4 é as linhas do triângulo são simétricas. A gente já sabia disso, né? Por quê? Porque as combinações complementares são iguais, ó. Então aqui trata-se de quê? De combinações complementares. Tá? Era esse que era o exercício do livro, ó. Se você for lá no livro, já tem a resposta, ele faz para ti. Então ele faz uma prévia. Por isso que é bom ler o livro antes, né? Mais lá na frente a gente acaba aprendendo que as respostas do livro que estão lá para trás, elas já estão feitas lá na frente, né? Beleza? Aí que eu coloquei uma para a gente ver a linha 5 no caso, né? Na linha 5, na verdade isso aqui é a linha 6, né? A linha 6, deixa eu colocar aqui linha 6. A linha 6 é o seguinte, ó, começa com 1, né? 1, 5, 10, 10, 5, 1. Eles estão dizendo que são iguais. Por que são iguais? Quem é esse primeiro 1 aqui? É combinação de quem? De 5, 1, certo? Desculpa, errei, 5, 0. Quem é esse outro 1? 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 e por último 5, 5. Ok? Isso aqui dá 1, esse é igual a esse. Isso aqui dá 5, esse é igual a esse. Isso aqui dá 10, esse é igual a esse, ó. Beleza? Aqui é propriedade 5, seja um inteiro R. Isso aqui é um pouquinho mais difícil, né? Então, para todo N maior ou igual a R, vai ter essa combinação. Combinação de R é R, combinação de R mais um R. Observa quem está fixo é o R, tá? Aqui na primeira parte, quem está fixo é o R, ó. Tá? Esse cara aqui, eu vou colocar bem aqui, ele está fixo. Ele está fixo. E começa com R e vai até o total que é N, né? Tá? Ela é quem? Você vai andar uma casa no N e anda uma casa no R. É um pouquinho mais piorado do que aquela outra que a gente fez ainda agora. O que é que ele está falando? Ele está falando isso bem aqui, ó. Então aqui, se eu pegar todas... Quem são esses uns aqui da vida? Bora ver lá. Quem são esses uns da vida? Essa primeira coluna que está aqui é quem? É combinação de 0, 0. É combinação de 1, 0. É combinação de 1... Errei. De 2, 0. É combinação de 3, 0. É combinação de 4, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combinação de 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu para entender? Isso aqui é quem? Olha, quem está fixo, né? O 0. Concorda comigo? Quem está fixo é o 0, certo? Pela propriedade, o que é que ele fala? Que você vai andar uma unidade no R. E terminou com quanto? Com 5. Você vai andar uma casa também no N. Então isso aqui é a combinação de quem? Isso aqui é a combinação de quem? Combinação, você vai andar uma casa, então vai para 6. O R era 0, então vai para 1. Tá aqui ele, ó. Esse número bem aqui é quem? Ele é a combinação de 6, 1. Ok?
Deu para entender? Você soma as colunas, você soma em coluna e dá um passo para a direita. Bom, quando você dá esse passo para a direita, significa que você deu um passo no N e um passo no R. Ok? Um pouquinho mais difícil essa, né? Essa é a mais difícil, é essa. Ok? Beleza. Próximo. A próxima é o triângulo de Pascal, né? Qual a relação que existe do triângulo de Pascal e a sequência de Fibonacci? O que é que diz a sequência de Fibonacci? A sequência de Fibonacci diz essa fórmula aqui, ó. Lá tem a história dos coelhos. Não sei se vocês já leram o livro, mas essa história é bem antiga. Em todos os livros de história da matemática tem esse texto praticamente, tá? Aí é o seguinte, vamos fazer aqui a sequência de Fibonacci. Sequência de Fibonacci. Começa com 1 e 1. Quem é o próximo termo? O próximo termo é 2. Quem é o próximo termo? É 3. Quem é o próximo termo? É 5. Você consegue ver? O que é que ele disse bem aqui nessa parte, ó? Ele está dizendo o seguinte, ó. A partir do terceiro termo, coloca aqui o N valendo 2. Se você jogar um N valendo 2, o que é que acontece aqui na fórmula? O F, 2 mais 1, isso é o F de 2, mais o F de 2 menos 1. Arrumando a casa, isso é o que? Que o terceiro filho é quem? É o segundo filho mais o primeiro filho. Só que esse cara aqui é 1, esse cara aqui é 1. Então o terceiro filho vai ser quem? A soma dos dois anteriores. Então 1 mais 1 dá quanto? 1 mais 1 dá 2. 1 mais 2 dá 3. 2 mais 3 dá 5. 3 mais 5 dá 8. 8 mais 5 dá 13. 13 mais 8 dá 21. E assim vai a vida. Ok? Essa é a sequência de Fibonacci. Cada termo é a soma dos dois anteriores. Tá? Ele vai descobrir a relação. O triângulo, esse que está aqui riscado, é o triângulo de Pascal. Então, 1, 1 e 1, 1, 2 e 1, 1, 3 e 3 e 1, 1, 4, 6, 4 e 1, 1, 5, 10, 10, 5 e 1, 1, 6, 15, 20, 15, 6 e 1, 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7 e 1. Só que se ele olhar na diagonal e somar os elementos, esse aqui dá 1, esse aqui dá 1, a soma desses dois aqui dá 2, né? Esse aqui vai dar 3, a soma de 1 com 3 mais 1 dá 5 e assim vai. Aí aqui você obtém a sequência de Fibonacci, ó. Essa que eu vou destacar aqui em verde é justamente a sequência de Fibonacci. Se vocês forem estudar um pouquinho de matemática, essa sequência ela é bem relacionada com números binários, né? Os números binários são números que são escritos só usando os algarismos 0 e 1, tá? Pela lógica, a gente vai estudar lógica mais lá na frente, acho que é a última disciplina. Disciplina não, últimas aulas, uma das últimas aulas. Só existe duas opções, ou é verdadeiro ou falso, ou tá aberto ou tá fechado, ou tá ligado ou desligado. Ou é 0 ou é 1, bom? Lógica binária o nome disso. Então esse triângulo foi notado pelo Fibonacci quando estudava o triângulo de Pascal, que era conhecido
como triângulo chinês. Esse triângulo de Pascal ele é bem antigo, ele é da China, né? Ele é datado da China. Aí talvez o cara andando pelo mundo descobriu lá e disse que era dele, né? Isso pela simples razão de ter o triângulo. O Pascal nasceu 400 anos depois de Fibonacci. Ok, Fibonacci já sabia disso em 1200, a memória. Fibonacci é de 1200 e o Pascal é de 1600. Ok? Alô? Beleza. Aí vamos fazer aqui a aula 13. A aula 13 ela vai trabalhar o binômio de Newton, né? Esse teorema binomial nada mais nada menos que significa binômio do cara de Newton, descobridor dos 7 mares aqui. Como o próprio nome falando, bi significa 2. Então tem 2 monômios. Nômios significa termos. Então tem 2 termos que não se casa, que é o x e y, certo? Então se você tiver uma potência x mais y elevado a n, o que significa? Aqueles números que a gente construiu lá em cima do triângulo de Pascal são esses números aqui, ó. Isso que é interessante, ó. Então lá que começa com 1 significa o seguinte, ó, que é a linha 0, que a gente diz que é linha 0, né? A gente não diz que é linha 1, a gente diz que é linha 0. Deixa eu tentar puxar pra cá esse negócio. Só por questão de lógica, né? A gente chama isso aqui de linha 0. Linha 0. Aqui é linha 1. Tá? O N vai variando, ó. Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5, o próximo seria 6 e assim vai a vida. Então, o que significa? Todo número elevado a 0, claro, com exceção do 0, ele é 1, tá? Mas lá na frente precisamos descobrir que 0 elevado a 0 não é 1, tá? 0 elevado a 0 é indeterminado, tá? X mais y elevado a 1 é o próprio x mais y, né? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, né? É igual a ele mesmo. Só que se você olhar, aqui o coeficiente é 1, aqui o coeficiente é 1, ó. Que é a construção do triângulo de Pascal. Olha o quadrado, a gente já sabe fazer, né? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas se você olhar os coeficientes, vem aqui é 1, aqui já é 2 e aqui é 1, ó. Que é o triângulo de Pascal, beleza? Se for o cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo segundo ao quadrado, mais o cubo do último. Se você olhar, isso aqui é quem? Aqui tem 1, aqui tem um 3, que é 1 mais 2. Aqui tem um 3, que é o 2 mais 1. E aqui tem 1. Começa com 1 e termina com 1. Lembra disso? Então tudo está interligado. Beleza? Se você continuasse na linha, se você quisesse fazer todas as linhas que a gente fez até o 10, você pode fazer isso depois. Eu não sei se o livro pede também, tá? Observa que a potência do x, vamos pegar só para exemplificar a potência 5. A potência do x, ele é quanto? 5, né? No começo, né? Depois ele vai para quanto? Para 4. Depois ele vai para 3. Depois ele vai para 2, depois ele vai para 1, depois ele some, né? Observa que é o contrário do y, né? Confere? Ele vai se fechando ao contrário. Então o y começa com 5 lá no final. Depois vai para 4, depois vai para 3, depois vai para 1, para 2, depois vai para 1, depois ele some aqui no começo. Deu para entender? Isso é importante na formação do triângulo de Pascal, tá? Então tá aqui o triângulo, né? Tá aqui o triângulo, né? Onde ele joga os termos, ó. Os coeficientes, quando n é 5, por exemplo, ó, vou pegar só essa linha aqui para a gente exemplificar. Os coeficientes é 1, 5, 10, 10, 5, 1. Tá aqui, ó. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Beleza?
Aqui vai falar sobre propriamente dito ele, né? Isso que está aqui está em termos de combinação, né? Todo binomial seja n inteiro positivo, então vale o seguinte aí, ó. Que é a mesma coisa que isso aqui em forma binomial, tá? Lembra que eu falei ainda agora que combinação de NP é o binomial de NP, tá? É a mesma coisa. São símbolos diferentes para calcular a mesma coisa, tá? Acontece, se você olhar, isso aqui pode ser escrito como um somatório, ó. Tá? Então, se você olhar, isso aqui pode ser escrito como um somatório. É isso que está escrito aqui nessa segunda parte que eu estou esticando ele aqui, ó. Então, esse número, mais esse, mais esse, mais esse. Então, isso aqui trata-se de somatório, tá? Ao ver o somatório, parece ser meio difícil de entender, né? Só observa que quem está variando não é o N, é o J, nesse caso aqui, tá? E o J são o papel que está fazendo é o papel de R, de P, aqui nas combinações, tá? Então o J, ele varia do zero, ó. Ele varia do zero, aí vai para 1, vai para 2, vai para 3, até chegar no último, que é o N. É isso que está escrito aqui, ó. O J varia de 0, que eu estou grifando aqui de verde, a N, ó, tá? E aqui a combinação de NJ. Poderia ser NP, NK, tá? Só que porque aqui eu peguei de outro livro, aí às vezes a notação os confunde, né? E observa que o X, ele tá sendo o quê? O X está elevado a N menos J. E o Y está elevado a J. Tá ok? Deixa eu só explicar aqui uma coisa. Que é a fórmula do termo geral. Que não tem no livro, tá? A fórmula do termo geral. Porque tem alguns livros que eles pedem a fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral está escrito bem aqui, ó. É isso, bem aqui, ó. Termo é de P mais 1. De P mais 1. Isso é quem? Isso é combinação de NP que multiplica o x elevado a n menos p vezes o y elevado a p. Ok? Essa é a fórmula. Tá escrito bem aí no somatório, né? Essa coisa que tá dentro do somatório aqui, ó. Bom, só fiz tirar ela. Depois a gente vai ver como é que faz as contas com ela. Exemplo 71, faça a x mais y elevado a quinta. Não tem graça, ele já fez bem aqui, ó. Né? Cadê? X mais y elevado a quinta já tá aqui, né? Beleza? Mas se eu fosse fazer pelo binômio, como seria? Deixa eu só puxar aqui para explicar para vocês. Pelo binômio, como seria? Vamos supor que eu não sei nada do triângulo de Pascal, só sei fazer essa parte do binômio aqui, ó. Como seria? Seria a combinação de 5 quem? 5, 0, certo? Começa sempre com 0, vezes o x elevado a quinta. O y não tem nada, o y, se você quiser, coloca y elevado a 0 vai dar 1, tá? Mais combinação de 5, 1. O x já diminui o grau para 4, já aparece o y. Mais combinação de 5, 2. O x diminui o grau, vai para 3 e o y aumenta, vai para 2. Mais combinação de 5, 3. O x vai para 2, o y vai para 3. Mais combinação de 5, 4. Deixa eu aumentar aqui minha casa. Combinação de 5, 4, o x e o y elevado a 4, mais combinação de 5, 5, o x some e o y fica elevado a quinta. Pronto. Agora você tem que saber fazer as continhas das combinações. Essa combinação é 1. 1 vezes x elevado a quinta. Vou só fazer. Deixa eu colocar até
trocar de cor aqui. Então vai dar 1 x à quinta mais 51 dá 5 x à quarta y mais 52 dá 10 mais, opa, faltou o quadrado, opa, 3, desculpa, errei, 3y ao quadrado mais combinação de 5, 3 é combinação de 5, 2, repete, dá 10, né? A gente já sabe que complementares são iguais. Complementares são iguais. Aqui dá 10. E você coloca x ao quadrado, y ao quadrado, o cubo. Mais o penúltimo que bugou 5, bugou aqui, x à quarta, y, e por último y à quinta, beleza? Se eu quiser eliminar esse 1, vamos ver se alguma coisa dá alguma coisa. A expansão de... aí aquele que é um caso particular. A expansão de x mais 12 elevado à quinta. Se eu olhar... o que é que eu estou fazendo aqui? O 72, você vai usar aqui, use o y valendo 2. No exemplo 71, ok? No exemplo 71. O que é que significa isso? Então, onde tiver y, eu vou colocar número 2 já, direto, tá bom? Então, vai ficar quem? X à quinta mais 5x à quarta. No lugar do y é 2. Mais 10x à terceira. Mais o 2 elevado ao quadrado, mais 10x ao quadrado, mais o 2 elevado ao cubo, mais 5x à quarta, vezes o 2, mais o 2 elevado à quinta potência. Aqui eu acho que eu errei em algum lugar. Errei bem aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Bem aqui. Ok? Então vou voltar aqui, que eu errei em algum lugar do Brasil. Deixa eu ver aqui onde foi que eu errei. Bem aqui, não é 4. Bem aqui, não é 4, é... aqui não é 4, o 4 é aqui. Deixa eu voltar para a caneta. O 4 é no Y, tá? Mesma coisa aqui, que eu acabei errando. X aqui não é 4. O 4 é no Y. No caso, o Y aqui é 2. Aí aqui tem que fazer conta, né? Então fica x à quinta mais 2 vezes 5 dá 10, x à quarta, mais, aqui dá 4, né? 4 vezes 10 dá 40, 40x à terceira, mais aqui dá 8, dá 80, 80x ao quadrado, mais 16, 16 vezes 5 dá 80, 80x, mais 5 elevado à quinta, 32, tá aqui. Deu um polinômio na quinta potência. Ok? O y valendo menos 1, né? E o a faz o papel de x. E só tem um problema que está na quarta potência, né? Vamos fazer devagar aqui. Vamos pensar que fosse o a
mais parêntese menos 1 elevado à quarta potência. Pelas combinações, vamos supor que a gente só sabe fazer combinação. Combinação de 4 zero, certo? Combinação de 4 zero, a elevado à quarta potência, mais combinação de 4 zero, 4 1, a elevado à quarta potência, menos 1 elevado a 1, mais combinação de 4 2, a elevado a 2 vezes menos 1 elevado a 2, mais combinação de 4 3 vezes a menos 1 elevado ao cubo, e por último combinação de 4 4, a some e fica menos 1 elevado à quarta potência. Combinação de 4 zero é 1, a elevado à quarta, mais combinação de 4 1 é 4. Eu fiz errado, bem aqui é 3, né? Bem aqui é 3 o A. O A vai diminuindo a potência, né? Aqui é 3, tá? 4, 3, 2, 1, 0. Beleza. O A elevado à terceira é menos 1, tá? Vou fazer devagar só pra gente poder entender. O 4, 2, combinação de 4, 2 é 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Dividido por 2 é 6. Vai dar 6. O A elevado ao quadrado. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1, certo? Mais 4, 3 é a mesma coisa que 4, 1. Vai dar 4. A e menos 1. Vou usar o parênteses aqui. Mais 1 vezes 1 vezes 1, tá? A potência menos 1, quando o índice é ímpar, dá negativo, menos 1, e quando a potência é par, dá positivo 1, certo? Fazendo as contas, organizando, vai dar quem? A elevado à quarta. Aí aqui é um jogo de sinal, menos, que é jogo de sinal, ó. Então vai dar menos 4 à terceira, mais 6 ao quadrado, um jogo de sinal aqui também, menos 4a mais 1. Tá aqui a potência desenvolvida. Beleza? Qual a soma dos coeficientes dos termos de 2x mais 3y elevado à quarta potência? Poxa, como é que você resolve isso? Teorema das linhas resolve o nosso problema, ó. O truque é: faça o x valendo igual ao y valendo 1. Pronto, acabou. Se você fizer isso, acabou. Por quê? Vai ficar como? 2 vezes 1 mais 3 vezes 1 elevado à quarta potência. Isso vai dar 2, isso vai dar 3 elevado à quarta potência. Só que 2 mais 3 dá 5 elevado à quarta potência. E quando você fizer isso, vai dar 625. Bom? Se você quisesse fazer mesmo os coeficientes, como seria? Seria assim, ó. Combinação de 4 zero, né? 2 elevado a x. Aqui tem que ter um cuidado, tem que ter o parêntese. Elevado à quarta potência. Mais combinação de 4, 1. 2 elevado a x elevado ao cubo. E agora você vai repetir o 3y. Vou usar só um parênteses só por questão de conveniência, tá? Mais combinação de 4, 2. 2 elevado a x ao quadrado. O 3y elevado ao quadrado. Mais combinação de 4, 3. 2 elevado a x
e o 3 elevado 3y ao cubo. Mas, por último, combinação de 4, 4, né? Tá faltando? Ok? Sempre fica passando um pouquinho, né? O 3y elevado à quarta potência. Agora aqui tem que desenrolar as coisas, né? Tem que fazer só achar os números, tá? Os coeficientes são só os números, tá? Não são as letras, só os números. Vamos organizar. Isso aqui dá 1, a gente já sabe que dá 1. Aqui só tem que ter o cuidado, que vai ficar 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta é 16. E o x também fica elevado à quarta. Mais 4 vezes 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 8. X vezes o 3y. Mais... ainda agora a gente fez, vai dar 6, né? 6 vezes 4. 2 ao quadrado é 4. Vezes x. E aqui também tem que fazer o 3 ao quadrado, que é 9. Y ao quadrado. Tanto x quanto y. Aqui faltou o cubo. Beleza? Mais... combinação de 4, 3 é combinação de 4, 1, que vai dar 4. 2x é 2x. E ao cubo dá 27. Y ao cubo. Mais, por último, 1 vezes 81. 81, que é o 3 elevado à quarta potência. Vezes o y elevado à quarta potência. Agora vamos fazer as contas. Dá 16 x à quarta, mais, me ajuda aí para não errar conta, quanto que dá? 4 vezes 8, 32, 32 vezes 3 dá 96, x ao cubo y, mais 6 vezes 4, 24 vezes 9, 240 menos 24 dá quanto? 216. É isso? Deixa eu ver aqui na calculadora. Quanto? 6 vezes 4 vezes 9, né? 216, ó. 216, aí x ao quadrado, y ao quadrado, mais, aí aqui dá 2 vezes 27, 54, 54 vezes 4, 200 e quanto? 4 vezes 2 vezes 27. Ai, caramba, apertei mais. 4 vezes 2 vezes 27. Também dá 216, né? É, 4 vezes 2 dá 8. 54 é 54 vezes 4, 216 de novo, ó. Aí aqui diminui o x, aumenta o y. Mais 81 y a quarta. Ok? Se eu fizer a soma dos coeficientes, ó. Soma dos coeficientes. Quem são? O 16 com 216. Opa, errei. Com 96, foi mal. Com 216. Com 216. Mais 81. Passando a régua dá quanto? 6, 12, 24, 25. Então aqui é 5, vai 2. 10, 22.
vai 2, 625, ó. Era muito mais rápido eu fazer o truque, né? Deu pra entender? O que diz esse somatório? Você consegue ver que esse somatório ele vem daqui, ó. Ele vem daqui, ó. Isso é a mesma coisa que o quê? Parêntese quem? Quem tá fazendo o papel do X? Alô? Quem tá fazendo o papel do X? O 3. Quem tá fazendo o papel do Y? O 2. Isso elevado a quanto é o N? 10. Aqui dentro do parênteses dá quanto? 5. Elevado a décima, não queira fazer essa conta. Dá um número muito grande, né? 5 elevado a décima. Deixa eu fazer aqui na calc. Isso dá da ordem de 9.765.625. Ok? Eu vou colocar aqui igual. Eu vou colocar bem aqui a resposta. Ctrl V. Beleza? Tá aqui o número que dá, ó. Um pouquinho para ficar legal. Tá aqui, ó. Então dá esse número aí, ó. Bom? Dá esse número bem grandinho. E por último,